Programa Debates e Opiniões. Apresentação Itamar Santos. Na técnica Itamar Silveira. Eu estava cortando a grama e a gente viu a grande incidência, né, de alunos que procuravam o colégio. Casualmente a gente mora na esquina de uma grande escola aqui da cidade. E para fazer o Enem. E esse serviço também, e esse programa, que já está completando aí, a princípio, 10 anos ou mais de 10 anos, né? É um dos tantos programas bancados, realizados pelo governo federal. E todo ano o Enem foi atacado, né? Foi conspirado contra ele, foi feito troca de prova, teve um monte de ataque contra, para desprestigiar a aplicação do Enem, porque pelo Enem, o Enem é critério para que o aluno entre na faculdade. O que significa isso? Isso significa que mais alunos das escolas públicas, por exemplo, terão chance de entrar na faculdade, numa faculdade pública também. E aqueles que não conseguem entrar numa faculdade pública têm bolsa de estudo paga pelo governo para entrar numa faculdade privada. O que significa isso objetivamente? Significa que tem pessoas da classe média e pobre que estão tendo os mesmos direitos que eram antes só garantidos a quem tinha muito dinheiro, que podia pagar boas escolas, que podia pagar bons professores. Isto gera na sociedade uma disputa, que a classe que antes tinha tudo para si, agora não tem. Ela vai ter que dividir, porque está existindo justiça social. A grande palavra da vez é isso. O Enem, como tantos outros programas do governo federal, praticam justiça social, garante direitos a todos. E como é que é medido a capacidade de entrar? Pela inteligência de cada um. O grande mérito disto é isso, é a inteligência, é a capacidade intelectual de cada estudante de ir lá fazer o Enem, praticar, ter boas notas e entrar na faculdade. E vai entrar na faculdade aqueles que merecem estar na faculdade, aqueles que mais precisam estar na faculdade, né? Principalmente numa faculdade pública. E desta vez, né, o Enem transcorre praticamente zerado, sem nenhuma crise, sem nenhum atentado, né? A não ser a meia dúzia de jovens da classe média alta que foram lá dizer que tinham chegado atrasado e no fim não era verdade. Eles estavam zoando, estavam mentindo para causar, né, uma falsa manchete nas redes de TV do Brasil todo. Mas o Enem em 2015 teve questões mais difíceis e mais polêmicas, né? O site aí do G1.globo fez aí 10 questões mais difíceis e mais polêmicas. E os professores do cursinho da Poli e do Anglo explicam detalhes do Enem, do MEC. Ainda não divulga, e o MEC ainda não divulgou, né, quando será liberado acesso às notas e ao SISU, que é o Sistema Unificado aí de Universidade. Nesse sábado, né, 24 e no domingo 25, a valorização das mulheres na sociedade foi tema que suscitou comentários polêmicas
nas redes sociais. No sábado, o debate foi provocado por questões que citou frase da famosa filósofa Simone de Beauvoir, enquanto no domingo as atenções se voltaram para o tema da redação. Então, essa foi uma das principais polêmicas, foi a questão tocada na prova sobre o feminismo, né? E a gente tem um áudio aqui, mas antes de colocar o áudio da Simone de Beauvoir, vamos falar das outras, né? Teve uma questão sobre o arroz de 5 quilos, né? Teve uma outra questão sobre um verso, né? Que fala muito da cultura brasileira. Então foi a questão do arroz, a questão do iaô, a questão da probabilidade, a questão do estilingue, a questão do rap, né? Essa do rap que saiu aí na prova amarela, de acordo com o professor Eduardo Calbutz, supervisor de português, a alternativa indicada é a letra B. Quando a gente pensa na cultura hip hop, pensa na música, no grafite e em formas de dança. O interessante da questão é que ela dialoga com uma das competências ligadas à educação física, porque é uma pergunta a respeito do significado de um tipo de dança que presume movimento, explicou o professor. Outra pergunta que teve polêmica foi sobre o Titanic. Tá? Então teve várias perguntas em todas as matérias, de português, de matemática, né? De todas as que a prova foi, digamos assim, a prova foi ampla, né? Ela tocou de todos os assuntos inerentes à vida da sociedade brasileira, os temas que estão aí para ser debatidos, para ser discutidos. Mas o que chamou mais a atenção dos professores, da comunidade toda, foi a questão sobre a questão do feminismo, né, da Simone de Beauvoir, que foi na prova azul. De acordo com os professores Eduardo Calbutz, a alternativa indicada é a letra C. Fiquei surpreso com a polêmica causada por esta questão, a qual o objetivo da prova de ciências humanas. Existe um contexto, é uma intelectual importantíssima do século XX, uma líder feminista, importantíssima na França, coisas habitualmente estudadas em aulas de história, tipo de reflexão que está dentro, que se espera de uma reflexão de um aluno que terminou o ensino médio, explicou o professor. Então, tem um áudio aqui sobre esse texto aqui da professora, sobre essa prova aqui da questão feminista. Vamos ouvir o texto, o áudio, que a gente vai poder entender qual é que é a questão demandada e da polêmica que deu. Que é muito importante, né? Não é que as outras não sejam importantes, mas é bem interessante. Vamos dar uma olhada aqui. Som ali. Primeiro botão aqui. Segundo. Esse. Outro.
Porque o que a gente deve entender, em primeiro lugar, é qual é o objetivo de uma prova de ciências humanas do Enem. Existe um programa muito bem definido, existem competências e habilidades que estão estabelecidas. E a Simone de Beauvoir, ela é uma intelectual importantíssima do século XX. Ela foi uma líder feminista importantíssima na França. Todas as transformações que ocorreram no mundo nos anos 60, especialmente na França e depois no resto do planeta, são coisas habitualmente estudadas em aulas de história. Então é um tipo de reflexão. Pelo cabo. Dentro do que se espera de uma reflexão de um aluno que terminou o ensino médio. Esses cortes, pessoal, é porque a internet, o sinal é curto, viu? A necessidade de entender questões baseadas em leitura de texto não são questões em que necessariamente a gente deve concordar com os textos. São coisas completamente diferentes. Eu preciso entender exatamente o que significa esse pensamento. E a frase dela é muito legal. Ninguém nasce mulher, torna-se. Né? No final dos anos 80, começo dos anos 90, me lembro, essa frase chegou a ser usada pela Prefeitura de São Paulo numa campanha no Dia Internacional da Mulher. E foi espalhado nos ônibus da antiga CNDC. Eu lembro de uma reportagem, então, que foi atrás das pessoas justamente para que elas explicassem a frase. E ninguém entendia. E de fato, por quê? Porque essa frase é complexa. O desafio, portanto, da questão é justamente isso. O restante do texto nos ajuda. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualifica o feminino. É interessante essa ideia, por quê? Porque a Simone de Beauvoir não está falando, portanto, do ser mulher como uma característica fisiológica ou biológica. Ela está falando justamente da mulher como um produto cultural, uma figura construída. Exatamente. E a mulher, ela não nasce, por exemplo, submissa. Ela acaba se tornando submissa porque existe toda uma imposição social que leva a isso. E da mesma forma, a mulher não nasce feminista. Ela adquire essa consciência ao longo da vida e passa a lutar justamente pelos seus direitos. E tanto isso é uma questão cultural e não biológica, que existem estudos antropológicos que mostram que certas populações isoladas não têm os mesmos papéis que nós temos nesse nosso mundo ocidental tradicional a homens e mulheres. Se fosse uma questão biológica, em todos os agrupamentos humanos, o homem deveria dominar a mulher.
E existem povos em que acontece exatamente o contrário, em que os homens são mais inseguros, em que os homens são mais vaidosos, em que os homens são submissos e as mulheres é que se preparam para as guerras. Ora, se existe uma tribo no mundo que tem essa configuração social, é porque essa questão não é fisiológica, essa questão não é biológica, essa questão é cultural. Então é essa reflexão. E é uma reflexão importantíssima da antropologia. Né? E a questão acabou sendo até fácil. Na década de 60, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar o movimento social que teve como marca. Bom, se a gente pensa anos 60, se a gente pensa em França, maio de 68, né, foi uma época de protestos públicos. E muitas coisas foram pedidas nesses protestos. Entre esses pedidos, a igualdade de gênero. Então, a resposta aqui deve ser realmente letra C, e o que é muito importante, né? O Enem está cobrando uma reflexão sobre uma pensadora importantíssima do movimento feminista. E não só, assim, essa questão também é importante. Isso está se colocar para o público do Enem, para fazer exatamente essa... E a gente é questionamento, que é isso. Espera que o aluno que vai chegar à universidade seja capaz de fazer esse tipo de reflexão. Discordar da Simone de Beauvoir é um direito das pessoas. Mas que tal discordar no ambiente correto? Então, que se estude, que se vire intelectual, que se publique em livros e que se faça esse debate no âmbito adequado. É isso aí, que se faça o debate no âmbito adequado. Essa é a grande proposta, né, que o Enem traz para a sociedade brasileira. Que as coisas façam e sejam debatidas nos seus âmbitos adequados, né, que as pessoas aprendam a conviver com a igualdade. Né? Então, e assim a igualdade é dar as mesmas oportunidades para todos. Né? O Enem dá isso, as mesmas oportunidades para todos. Para aqueles que não têm oportunidade, eles têm o Enem. Né? E que já está sendo homogeneizado, todo mundo faz o Enem. Porque é um programa que deu certo, que dá certo, que é bom, né? E que porque democratiza o acesso à universidade, democratiza o acesso ao ensino. Então, às 9h40, mais uma aí para você ficar atento, né? O Enem é bom, o Enem dá certo e nós precisamos desse tipo de programa social no país. Vamos com mais música. Vamos lá de novo, Chima Roots, é a nossa discoteca aí.